Isaías, capítulo de número 40, do verso 27 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje falar, a partir desse texto, sobre uma mensagem aos cansados. Uma mensagem aos cansados. E pensando nisso, né, eu fiquei lembrando que essa semana e a semana passada, essa semana que nós estamos começando e a que passou, né, na nossa lida pastoral, nós conversamos, acompanhamos, aconselhamos e lidamos com várias situações de pessoas que estão vivendo exatamente isso, né? Estão vivendo um momento de cansaço, né? E o que eu vou falar aqui agora não é apenas, não é teoria, é realidade, é fato. Pessoas reais, concretas, que têm nome, que têm endereço, pessoas que nós conhecemos e com as quais nós nos relacionamos, né? E no nosso caso aqui como pastores ou como família pastoral, pessoas com quem nós lidamos há poucos dias, há pouco tempo, né? Pessoas que estão cansadas, fatigadas, exauridas, né? Emocionalmente, fisicamente e muitas delas espiritualmente, tá certo? Então, por conta do quê? Por conta de situações de saúde, né? Como nós temos acompanhado aqui pessoas do nosso convívio com situações graves, agudas, crônicas de saúde. Outras que estão assim cansadas, fatigadas, exauridas por conta de questões familiares, relacionais, sabe? E outras por conta de questões profissionais, né, que envolvem o seu trabalho. E outras ainda por conta de questões emocionais. As pessoas estão realmente foram atingidas nestas áreas que eu estou mencionando aqui. E outras ainda por conta de questões financeiras, né? Financeiras, monetárias. Então, isso que eu estou citando não é teoria, são fatos. E fatos concretos, né? E próximos. Eu estou falando de casos, situações e pessoas que eu atendi, acompanhei, orei, aconselhei há poucos dias. Situações de saúde, situações familiares, situações profissionais, situações emocionais e situações financeiras ou monetárias. Olha só, pessoas estão cansadas, fatigadas, exauridas por conta destas áreas das suas vidas que foram afetadas por conta deste tempo, né, de pandemia que nós estamos vivendo. E aqui o profeta Isaías nos fala a respeito do povo de Israel, né? O povo de Israel estava cansado, fatigado, exaurido. E aqui há três aspectos que eu queria chamar a sua atenção hoje à noite, baseado nesse pequeno trecho que nós lemos, né? Isaías 40, do 27 ao 31. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é a queixa dos cansados. Segundo, é a resposta aos cansados. E terceiro, a esperança dos cansados. Vamos olhar isso agora? Primeiro, a queixa dos cansados. Olha só, a queixa dos cansados é no versículo 27. Ele faz uma pergunta, e nessa pergunta que ele faz ao povo, ele já mostra qual era a queixa dos cansados em Israel. Ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Olha, o povo não estava só sentindo cansado. O povo não apenas estava pensando sobre o seu cansaço, mas o povo estava falando sobre o seu cansaço. O povo estava verbalizando
né? Isso era verbalizado, era comunicado. Então Isaías diz no verso 27, por que, pois, dizes? Por que, pois, falas, ó Jacó, ó Israel? O que é que o povo de Israel falava? Falava, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa desapercebido diante de Deus. E eu fiz questão de pegar uma outra versão para os irmãos verem que interessante. A outra versão diz assim, versículo 27, o Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Essa é a queixa dos cansados. Deus não se importa com a minha situação. Deus não olha, não considera a minha causa, né? Olha que coisa. E não pense você que esta é uma situação isolada a qual Isaías está fazendo referência. Não, não. O Salmo 10 nós encontramos isso, o Salmo 13 nós encontramos isso, né? Ou seja, nós encontramos isso na boca do salmista, nós encontramos isso na boca do profeta Elias, nós encontramos isso nos lábios do profeta Jeremias em Lamentações, e aqui também. O Salmo de número 10, também deixei separado aqui para fazer uma menção para os irmãos, numa outra versão que eu estou lendo aqui, a King James atualizada, diz assim, por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Olha a queixa. Versículo, Salmo 13, a queixa é, até quando, Senhor, me esquecerás, Senhor? Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Então observa, aqui Isaías está fazendo menção àquilo que nós encontramos no salmista, aquilo que nós encontramos em Elias, aquilo que nós encontramos nos lábios de Jeremias. Isaías faz menção à queixa dos cansados. Nós sabemos que isso está acontecendo, né? Há pessoas que estão cansadas, fatigadas e estão exauridas, literalmente falando. E quando elas chegam nesse estado, né, elas não só sentem aquilo que nós descrevemos, elas não só pensam sobre aquilo que estão experimentando, mas elas verbalizam, elas falam sobre aquilo que elas estão vivendo, né? E aquilo que o povo estava verbalizando chegou aos ouvidos do profeta e ele diz, por que que vocês estão falando isso? Então nós sabemos que isso acontece. Aconteceu no tempo do salmista, aconteceu nos dias de Elias e com o profeta Elias, aconteceu no tempo de Jeremias, aconteceu nos dias do profeta Isaías e acontece hoje, nos nossos dias ainda hoje. Há pessoas que estão cansadas, fatigadas e exauridas. E elas, quando nós estamos cansados, fatigados e exauridos, a gente diz coisas que não faz sentido com aquilo que nós cremos e que nós sabemos a respeito de Deus. Porque nós somos absorvidos, né, pelas sensações, por aquilo que sentimos, e não de fato por aquilo que de fato é a realidade, mas é a sensação que nós temos, que Deus se afastou, que Deus se escondeu, que Deus não ouve, que Deus não se interessa, que Deus não está fazendo questão da nossa realidade, da nossa situação. Então, nesse momento, meus irmãos, quando nós lidamos com as queixas do cansado, ou se nós somos o cansado que está se queixando, né? Graças a Deus, porque Deus acolhe a queixa do cansado. Porque Deus sempre prepara alguém para ouvir o cansado, né? E para dar um novo direcionamento, né? E para falar e consolar esse cansado, né? E se de repente você é aquele que está cansado, está fatigado, está exaurido, a nossa pergunta hoje à noite é a mesma de Isaías. Por que você está falando isso? Por que você está verbalizando isso? Né? Não para que isso seja um questionamento de reprovação, mas que seja uma oportunidade de auto-observação. Né? Que seja uma oportunidade de você se enxergar, se perceber, né? Notar onde é que está essa dor, onde é que está esse desconforto, onde é que está esse ponto sensível, né? Esse ponto nevrálgico aí no seu coração, na sua alma, né? E ter a oportunidade de deixar Deus tratar, Deus trabalhar com você, com o seu coração e com as suas emoções.